O que você faz quando caminha pela rua e tem um lixo na mão? Joga no chão ou guarda para jogar numa lixeira mais próxima? Esse seu papelzinho, junto com tantos outros de milhares de pessoas que frequentam o centro da cidade, pode ser um dos responsáveis pelas enchentes em Teófilo Otoni. Com tantas políticas ambientais, ainda é possível assistir o esgoto cair no Rio Todos os Santos. E em plena luz do dia. Se é direito e é básico, então onde está o saneamento? Durante anos, moradores do Ipiranga despejaram todo o esgoto na lagoa do bairro. As residências não tinham rede de esgoto da Copasa até 2019. Ainda dá para ver a marca da obra na rua, que é recente. Os próprios moradores moveram uma ação no Ministério Público para que, com pressão, a Copasa ou a Prefeitura intervisse na situação e disponibilizasse rede de esgoto. A intenção dos moradores era das melhores, era para evitar a degradação do meio ambiente e a poluição na lagoa. Mas o processo se voltou contra os próprios moradores, que foram multados em mais de R$22 mil por residência. O processo ainda segue na justiça. O presidente do bairro, Newton, disse que os moradores entraram com recurso. Então a gente levou até o Ministério Público para que desse uma solução. E o Ministério Público fez o contrário. O Ministério Público mandou multar todos os moradores. Em vez de solucionar o problema dos moradores, ele achou a parte mais fácil, né? E todos os moradores tiveram que recorrer, gastar com advogado, assinar termo de acordo com a justiça, se comprometendo a não cometer aquele tipo de crime. Moradores que não quiseram gravar entrevista disseram à nossa reportagem que se mudaram para o bairro no ano em que a multa coletiva aconteceu e foram recebidos com processo na justiça. Uma pequena parcela do esgoto que sai das residências das proximidades do bairro Tabajaras tem um destino certo: a Lagoa do Ipiranga, o que gera contaminação de peixes das pessoas que utilizam essa localidade, que deveria ser preservada. Eles foram até o Estado procurando uma solução para eliminar esse lançamento de esgoto na lagoa e acabaram sendo multados pela justiça, né? A gente quer uma solução para o esgoto que está caindo na lagoa referente ao Tabajara. A presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Mucuri e bióloga Janaína Mendonça explica que quando não há controle dos resíduos sólidos e do esgoto, o destino sempre será a natureza, como no caso da Lagoa do Ipiranga. Esse material contaminante, né, que é fruto das nossas atividades humanas, da nossa vida, vai para onde? Vai para o meio ambiente. E lá ele vai contaminar os recursos hídricos, ele vai contaminar a vida daqueles seres que vivem ali. Aqueles contaminantes vão passando pela cadeia alimentar, vão voltar de novo para o ser humano. É o que também acontece no Rio Todos os Santos, só que com uma diferença. Segundo a Copasa, o esgoto que cai dentro do Rio Todos os Santos, ele sai dessa região central de Teófilo Otoni, caindo na rede fluvial que deveria ser utilizada para enchentes e também para a água da chuva. E esse esgoto acaba caindo dentro do Rio Todos os Santos. O geógrafo Bruno Ballarini entende que esses estabelecimentos que usam a rede pluvial como rede de esgoto deveriam ser autuados. É uma ação que compete à Prefeitura Municipal. Mas poderia ser bem melhor se tivesse uma atuação consistente do poder público de primeiro chegar para o sujeito que é dono do imóvel e falar: estou te dando a oportunidade de se regularizar. Não quer? Tem que autuar. Ah, Bruno, você está falando de autuar? Estou falando de autuar. Porque a ação individual ela não pode comprometer a qualidade daquilo que é coletivo. Nas ruas da cidade existem as redes de esgoto da Copasa e existem as redes fluviais, que é por onde a água da chuva passa a caminho do Rio Todos os Santos. O lixo que jogamos na rua entra no caminho da água e para na rede pluvial. O mesmo serve para a rede de esgoto. Aí não dá outra. Quando chover forte, o alagamento é certo. Com enchentes, a estrutura da cidade é completamente alterada. Afeta a saúde e também a economia. Com as chuvas do dia 15 de fevereiro de 2022, nossa equipe registrou a cheia do Rio Todos os Santos. Flagramos uma
quantidade impressionante de lixo boiando em meio à enxurrada. Levantamentos do IBGE mostram que o saneamento básico está ligado diretamente à economia. Quem tem acesso ao saneamento possui uma renda maior. Quem tem menos acesso ao saneamento possui uma renda menor. O especialista em saneamento básico, técnico administrativo da Universidade Federal e pesquisador do GEPAF, Ricardo Correia, explica que a solução para o saneamento só será possível através da participação do cidadão e do poder público. A gente só vai conseguir resolver quando a gente se resolver de forma coletiva, quando a gente juntar esses atores para conversar, para propor e executar. Que eu acho que também a gente tem que estar disposto, nós da sociedade civil, como nós falamos anteriormente, de propor e também de ajudar a executar dentro das nossas possibilidades. Pessoas que não têm saneamento básico deixam de trabalhar de 2 a 3 dias por ano. As mulheres são as mais afetadas. A falta de saneamento básico interfere nos nossos dias de trabalho. Existem pesquisas que dizem que a gente deixa de trabalhar de 2 a 3 dias por ano em decorrência da falta de saneamento básico. E as mulheres, igual eu estava falando, elas sofrem muito mais com essa questão. Porque elas sofrem por si só quando elas ficam doentes e elas sofrem indiretamente quando os parentes ali da casa ficam doentes, porque elas é que têm que cuidar. O impacto é também na educação. O IBGE afirma que estudantes que não possuem saneamento tendem a tirar notas mais baixas no Enem. Por exemplo, que as pessoas, por exemplo, jovens que não têm acesso ao saneamento básico, as notas deles no Enem são menores do que aqueles que têm. O preço pela falta de saneamento sai caro. Os recursos são retirados dos impostos que pagamos. Sem os investimentos necessários, pagamos ainda pelas consequências, ou seja, pagamos dobrado. Entre os anos de 2004 e 2016, o acesso ao saneamento básico, segundo o Instituto Trata Brasil, gerou uma movimentação de R$1,6 bilhão. O longo e complexo ciclo do saneamento básico está ligado à saúde, à economia, à educação e ao meio ambiente. Nem sempre é preciso aguardar elaboração de políticas públicas para ajudar a manter esse equilíbrio na sociedade. Educação e consciência também fazem parte do processo de cidadania, assim como cobrar e fiscalizar órgãos públicos. A cor da água do Rio Todos os Santos ela é volátil conforme a época do ano. E depois que as enxurradas, as enchentes abaixam, é que a gente consegue perceber o que ficou preso dentro do rio, jogado pela própria população. O cidadão que cobra muitos direitos, ele tem que se lembrar dos seus deveres. Isso é uma cidadania justa. É quem pode exercer os seus deveres, que exerça. Você quer me convencer que justificou jogar o papel no lixo porque você não achou uma lixeira? Se eu não jogar o lixo na rua, o gari não tem o emprego dele. Não, essa não é a visão. Ele vai continuar tendo o emprego dele. Você pode ter certeza se você fizer a sua parte. As nossas praças, por exemplo, são espaços de compartilhar, espaços de estarmos felizes com as nossas famílias. Se a gente olhar aqui ao nosso redor, a gente está numa praça, está cheio de lixo no chão e com lixeira. Então você vê que isso é um problema do cidadão. E a gente só vai ter uma teoflotone melhor para se viver e um mucuri melhor para se viver se a gente juntar forças e contribuir para que isso aconteça. A terra é tão verde e azul, os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão. A terra é tão verde e azul, os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão. O futuro é tão verde e azul, os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos.